paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos profetas Elias e Eliseu. Hoje nós chegamos na aula de número 11, que tem como título Os Milagres de Eliseu. Tá? Lição de número 11, uma lição que vai falar sobre os milagres do substituto do profeta Elias. Então, hoje a nossa lição ela vai ser muito longa, muito ampla. Antes de nós entrarmos na lição, eu pediria que você continuasse, internauta, clicando no gostei, nos adicionando na lista dos favoritos e se inscrevendo no nosso canal aí no YouTube, para que você possa ajudar o professor Fábio a divulgar os nossos vídeos, tá? Então não esqueça de fazer isso para a glória do nome do nosso eterno Deus. Eu queria dar um outro lembrete também. Eu tenho recebido alguns e-mails, algumas mensagens de alguns irmãos amados que têm nos acompanhado, tá? Uns têm feito algumas sugestões, tá? Para que eu possa melhorar a minha aula. E dentre algumas sugestões é que eu não ficasse citando alguns tipos de autores, por exemplo, cultura judaica, alguns elementos da Midrash, do Targum, tá? Outros já me pedem para, quando eu citar algo que não é bíblico, citar a fonte, tá? Então o que eu queria que os irmãos pensassem, me tolerassem, tá? Por quê? Porque eu tenho que agradar a todos. Esse é o meu objetivo, tá? O meu objetivo é fazer desse canal o teu canal, tá? Um canal de bênção, um canal de conhecimento, um canal onde você possa tirar subsídios para as suas aulas da Escola Bíblica Dominical, tá? Eu até prometi para um amado querido, um irmão que mandou uma mensagem, que eu vou me policiar um pouquinho, tá? Eu não vou ficar citando tanto outros comentaristas, mas à medida do possível, tá? É necessário fazer isso, tá? Eu sou professor de teologia do Centro Teológico aqui da cidade de Americana, e eu leciono homilética, tá? Que é a arte de preparar sermões. E dentro da arte da homilética, um dos requisitos é você buscar fontes e citá-las, tá? Para corroborar na sua mensagem, tá? Então o que eu pediria para vocês aqui? Tolerância com o professor Fábio, tá? Faça como Paulo, né? Ouve, pega aquilo que é necessário, aquilo que você achar que é desnecessário para a tua aula, tira fora. Aquilo que é necessário, aí você pega, tá? O que eu mais prizo, tá? O que eu mais primo pela aula, o que é? É de não falar heresia. Quando o irmão Fábio, quando o professor Fábio estiver falando heresia, aí eu vou ficar muito, muito preocupado. Porque esse não é o foco, não é o objetivo de falar heresia, mas é ensinar a verdadeira e autêntica palavra de Deus. Ok? Que Deus continue abençoando os meus queridos, amados irmãos que têm mandado as suas sugestões e continue mandando as tuas sugestões. Ok? A dica da semana é essa: seja um exemplo para os teus alunos. A lição que nós vamos falar vai falar sobre o profeta Eliseu, os milagres que ele operou. E alguns dos seus milagres foram realizados como exemplo para os seus alunos. Tá? Eliseu operava milagres. E esses milagres, um dos objetivos era que os seus alunos que estavam presentes nas escolas de profeta olhasse para Eliseu e se espelhasse na vida dele. Querido professor, querido pastor, querido educador cristão, querido pai, querida mãe, querido jovem, a Bíblia diz que nós devemos ser, antes de tudo, o quê? Exemplo dos fiéis, exemplos dignos de honra, exemplos dignos de louvor para a glória de Deus. Então essa é a minha dica dessa semana. Seja um exemplo. E aí na tua classe, seja um exemplo de milagre. Que os seus alunos olhem
e veja em você o milagre de Deus. Amém? A lição de número 11, hoje eu vou tentar ser curto no tempo. Por quê? O nosso autor da nossa revista, ele enumerou 8 milagres de Eliseu. Então, o nosso objetivo aqui, tá? O autor da nossa revista, ele vai falar sobre os vários milagres do profeta Eliseu. Alguns eruditos enumeram que Eliseu fez 12 milagres e que Elias operou 7 milagres. Tá? Então Eliseu ele opera 5 milagres a mais, quase o dobro do profeta Elias. E esses vários milagres que o profeta Eliseu ele operou para a glória e louvor do nome de Deus, o nosso autor da nossa revista não comenta todos, ele comenta apenas 8. E qual foi a metodologia que o nosso autor ele usou? Ele divide os milagres de Elias de 4 formas. Tá? Ele pega 4 tópicos. O primeiro tópico é os milagres de provisão. E ele pega 2 milagres, onde Deus provê algo para o povo, no aspecto alimentício, e ele menciona aqui. Depois ele vai falar sobre os milagres de restituição. Ele cita mais 2 milagres, onde Deus restitui algo que as pessoas tinham perdido. O terceiro tópico, ele vai falar sobre os milagres de restauração. É quando Deus restaura algo físico, algo de natureza de saúde das pessoas. E o último aspecto é os milagres de julgamento. Se nós fôssemos falar todos os milagres, nós gastaríamos no mínimo 5 horas de aula. Né? Porque os irmãos têm nos acompanhado aí, cada semana a gente tem comentado algum aspecto da vida de Elias e de Eliseu, e os irmãos têm nos acompanhado que as aulas se tornam longas demais. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar tópicos, vou resumir o milagre e vou aplicar o milagre. Amém? Vou pegar os pontos principais dos milagres do profeta Eliseu. A introdução diz o seguinte: Eliseu era um lavrador, pertencente a uma família abastada de Israel, quando foi chamado a exercer o ministério profético. Nós já vimos em aulas anteriores o que significava o nome Eliseu. Eliseu significa Adonai é a minha salvação. Provavelmente Eliseu foi um dos 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Tá? Eliseu possivelmente foi um dos 7.000 temente a Deus, que Deus tinha reservado como remanescente dos homens fiéis numa época precária do rei Acabe e Jezabel. Tá? Então Eliseu, eu já expliquei isso em aulas anteriores, que ele aprende a lei de Deus. Um dos ensinadores foi o seu pai, que ele era filho de Safate, e eu já expliquei essa palavra no original, Safate, tá? Você pode dar uma olhadinha em aulas anteriores, que eu detalho isso com mais propriedade, ok? E Eliseu, ele atende o chamado de Deus. E após a ida de Elias ao céu, ele faz um pedido para Elias. E Elias então olha para Eliseu e diz: Eliseu, o que você quer que eu te faça? E ele, de uma forma sábia, ele pede: eu quero porção dobrada do teu espírito. E a Bíblia diz que Deus concede essa dádiva ao nosso profeta. E ele então opera quase o dobro de milagres do profeta Elias. Elias opera 7 milagres. Eliseu opera 12 milagres. E o tópico da nossa lição tem como título os milagres de provisão. Ele vai citar nesse primeiro tópico os milagres que Deus fez através de Eliseu, multiplicando alimentos em momentos de dificuldade.
Então, esse primeiro milagre se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 4, no verso 42 a 44, tá? Aonde a Bíblia diz que um homem veio de uma cidade por nome de Baal Salissa, e esse homem que veio de Baal Salissa, ele trouxe as suas primícias. Ele tinha feito a sua colheita, ele colheu a primícia, os primeiros frutos da terra, e pela lei judaica, pela lei do Antigo Testamento, que está lá em Deuteronômio, no livro de Levítico, e no número e em Números, havia necessidade de que a primeira colheita, os primeiros frutos da colheita deveria ser levado aos sacerdotes. Mas interessante que o sacerdócio da época de Acabe estava de forma corrupta. O que esse homem faz? Ele leva ao profeta Eliseu. As pessoas tementes a Deus reconheciam o ministério autêntico do profeta Eliseu. E o que esse homem traz ao profeta Eliseu? 20 pães. Tá? Que no original significa 20 pedaços de bolo. E esse homem traz para quem? Para Eliseu. Mas Eliseu, ele estava numa caminhada, ele estava viajando. E nessa viagem que o profeta Eliseu estava fazendo, ele sempre estava acompanhado pelos seus alunos. E nessa ocasião, ele tinha 100 alunos da escola de profeta. 100 homens estavam acompanhando, aprendendo com o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu, na hora que ele recebe esse bolo, ele diz para o moço: olha, não precisa dar necessariamente para mim, mas distribua aos moços. Ora, a quantidade de bolo que ele trouxe era necessário somente para o profeta Eliseu. Simplesmente, somente dava para o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu diz para o moço: dai ao povo para que coma. Interessante que Eliseu, como sendo senhor desses 100 aprendizes de profeta, não foi orgulhoso. Aqui está o primeiro segredo para o milagre da multiplicação acontecer. Quando estiver em escassez de coisa, não queira só para si. Aprenda a dividir aquilo que Deus lhe deu. Porque o segredo da multiplicação, nesse caso, não estava em deter para si, mas estava em distribuir algo. Essa é a palavra que eu posso dizer, a palavra-chave desse texto. O que Eliseu estava dizendo? Divida. Ou seja, pega esse pedaço de bolo, tem 20 pedaços, começa a distribuir. Na lógica humana, 20 pedaços de bolo ia dar para 20 pessoas. Iria faltar para 80 pessoas. Mas aonde está o milagre? O milagre está em não reter aquilo que Deus te deu, mas em distribuir. Quando você distribui, aí acontece o milagre. A lógica humana, ela foge. Como diz o autor da nossa revista, o que fazer diante dessa situação, onde a lei da procura era maior do que a lei da oferta? Ou seja, tinha 100 pessoas para 20 pedaços de pães. Era impróprio. Mas aonde estava o segredo? Na multiplicação. Eliseu não foi egoísta, Eliseu não quis só para si. Eliseu possivelmente, diz os intérpretes da Bíblia Sagrada, que Eliseu pede para que distribua. Pede para que distribua ao povo, porque Deus tinha falado para ele: olha, distribua. Porque eu quero ensinar para esses meninos, para esses aprendizes de profeta, que o orgulho, que o apego às coisas
dessa vida ofusca o meu milagre. Eu opero onde há desapego. Olha outra lição: desapego às coisas. Quando eu desapegar as coisas dessa vida e começar a pensar mais no próximo, haverá providência de Deus. Então essa é a temática desse primeiro tópico, que é onde nós vemos o milagre da multiplicação de 100 homens, onde 20 pedaços de pães alimenta 100 homens, e nós vemos também a abundância de víveres. Quando o autor da nossa revista, ele cita o caso de Jorão. Houve uma grande seca em Israel, e o rei, por causa dessa seca, ele acusa o profeta Eliseu, e Deus fala então para Eliseu: Eliseu, profetiza para ele que haverá uma abundante chuva, e alimentos começarão a fluir. Ou seja, é eu que estou controlando o universo. O milagre da providência, de multiplicação de alimentos, nesse contexto do profeta Eliseu, estava demonstrando o seguinte: Baal, Deus da fertilidade, ele não tem domínio da natureza. Quem comanda a natureza sou eu. Quem comanda a natureza é o Eterno. É eu que falo quando haverá chuva e quando não haverá chuva. É eu que domino tudo relacionado à natureza. Então, nesse primeiro tópico, onde fala os milagres da natureza, os milagres de provisão, nos ensina que os milagres de Deus acontecem quando nós nos desapegamos às coisas. E quando pensamos no próximo. Quando nós pensamos no próximo, o milagre de Deus começa a acontecer. Nós precisamos nos desapegar para que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida. Lembra de Lucas, capítulo de número 6, verso 38? Diz o seguinte: dai e dar-vos-ão, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui está o segredo em distribuir, em dar. Quando você distribui, quando você dá, automaticamente Deus não deixa faltar nada para você. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes do Senhor Jesus? Aonde estava o segredo? Em distribuir. Quando você distribui, o milagre está aí. O milagre está em distribuir. Quando você distribui, você olha para o seu cesto, o cesto nunca fica vazio. Lembra do milagre da viúva na aula passada? A botija original tinha azeite. Na hora que ele derramava, na hora que ele distribuía para os outros vasos, a vazia original ficava cheia. Qual é a lição que nós aprendemos? Distribua aquilo que Deus te deu, que você vai ver que o milagre vai acontecer na tua vida. Tópico 2, querido. O tópico 2 vai falar sobre os milagres da restituição. Esse é o segundo bloco de milagres realizado pelo nosso autor. Ele vai citar 2 milagres aqui, onde Deus restitui. Graças a Deus, que o nosso Deus é o Deus da restituição. Ele restitui aquilo que nós havíamos perdido. E ele cita 2 milagres. O primeiro milagre se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 4, a partir do verso 18 ao 37. E o segundo milagre está em 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. O nosso primeiro milagre da restituição é o milagre do filho da viúva, do filho da sunamita. A Bíblia diz que vocês conhecem muito bem a história. A Bíblia diz que essa mulher com seu marido, toda vez que o profeta ia até Sunem, ele saía do Monte Carmelo, ele ia até a cidade da sunamita, na cidade de Sunem, ele ficava na casa dessa sunamita.
E um dia ela fala para o seu marido: olha, vamos construir, vamos fazer aqui um quartinho para esse homem, porque eu vejo que ele é profeta. E então esse homem começa a viver de forma periódica nessa casa. Quando ele viajava, passava em Sunem, ali ele ficava. E um belo dia, ele profetiza, segundo a ordem de Deus, que essa mulher teria um filho. E ela então desacredita no profeta, e ela diz: como? O meu marido já é velho, ou seja, é impossível ter um filho. A lógica humana estava impregnada ali, mas ela não sabia que Deus não trabalha com lógica humana. Deus trabalha com a ilógica humana, com o irracional, com aquilo que as possibilidades humanas não podem alcançar. É aí que Deus começa a alcançar. Pois bem, e Deus concede um filho a essa mulher. E a Bíblia diz que esse menino cresce, e um dia o seu pai era um homem rico, a sua família era uma família rica. Eles estavam cuidando dos seus afazeres da lavoura. Esse menino, aproximadamente de Champlin, que ele tinha entre 6 e 7 anos, e ele vai até onde a família cuidava da sua lavoura. E a Bíblia diz que ele, chegando lá, começou a ter uma forte dor de cabeça. E esse menino então começa a gritar: ai, minha cabeça, pai, a minha cabeça está doendo. Alguns intérpretes dizem que esse menino teve um derrame. E o pai, percebendo que esse menino estava doendo a sua cabeça, pede para que o moço leve ele até a sua mãe. E a Bíblia diz que o servo pega esse menino e leva até a mãe com fortes dores de cabeça. E essa mulher, ela fica com esse menino de manhã até o meio-dia entre as suas pernas. Ou seja, essa mãe estava cuidando do presente de Deus. Ela estava cuidando da providência de Deus, porque esse menino era fruto da bondade de Deus, da graça de Deus. Mas ao meio-dia, a sua mãe percebe que o filho tinha morrido. Todos os recursos daquela época para saber se uma pessoa estava morta ou não, essa mulher usou. Essa mulher, outras pessoas que estavam ali fazem também testes aonde comprovava se ele estava morto ou não. E todos os testes naturais daquela época tinham sido feitos e comprovaram que esse menino estava morto. Alguns intérpretes vão dizer que ele tinha simplesmente desmaiado, negativo. A Bíblia usa a expressão morto, e a Bíblia não falha. Esse menino morreu, ou seja, o seu espírito saiu, desligou do seu corpo, ele entrou em óbito. E quando a sua mãe percebe isso, olha o segredo do milagre. Essa mulher, ainda que tinha ficado triste, ainda que ela se abalou, mas ela colocou uma coisa na sua mente: eu irei lutar pelo meu milagre. A fé dessa mulher tinha aumentado. Por que, professor Fábio? Porque no início ela não acreditava que esse filho poderia ser gerado. Mas quando ele foi gerado e quando ele cresceu, ela aprendeu uma coisa: que milagres acontecem, que milagres existem, e que ela agora não ia perder o milagre que Deus tinha feito para ela. Ela precisava de um novo milagre. Qual era o milagre? O milagre da restituição da vida. E o que ela faz, professor Fábio? Ela pega esse menino já grande, de 7 anos, de 8 anos, quem sabe, um menino robusto, pesado. O meu filho tem 7 anos, ele pesa cerca de 38 quilos, ele é pesado. A Bíblia diz que ela leva ele na parte superior, porque Eliseu morava na parte superior. Ela coloca esse menino pesado no ombro e sobe as escadas. Isso mostra o que? Persistência. Persistência por aquilo que ela acreditava ser verdadeiro. Ela luta por aquilo que ela tinha perdido. Ela não enterra o seu sonho. Qual era a lógica humana? O menino morreu, manda avisar o pai lá na lavoura, porque nós vamos fazer a sepultura desse menino. Nós vamos fazer o enterro. Não, negativo.
ela coloca ele no ombro, leva ele, coloca em cima da cama do profeta. E ela diz para o marido: marido, manda vir um moço com uma jumentinha que eu vou até o Monte Carmelo, porque lá no Monte Carmelo eu quero encontrar com o profeta. O marido se assusta. E ela diz: hoje não é Shabat, hoje não é nenhum feriado judaico, por que você tem que ir até o profeta? E ela diz: fica tranquilo, porque tudo vai bem, mulher sábia. Diante da dificuldade, ela não entrou em profundo desespero. Claro que ela estava triste, claro que ela estava de alguma forma meio abalada por aquele caso, porque somos seres humanos, mas ela não proferiu palavra alguma que viesse a destituir, tirar o seu marido do foco, deixar o seu marido bravo, triste, deixar o seu marido preocupado com a morte do seu filho. Mas ela colocou uma coisa na sua cabeça: do mesmo jeito que Deus me deu, Deus pode devolver. Deus me deu aquele menino, agora ele está levando, eu vou pedir para que ele restitua novamente os meus sonhos. E ela vai até o Monte Carmelo, de Sunem até o Monte Carmelo por 40 quilômetros. 40 quilômetros não é brincadeira, querido. Ainda mais naquela época. Pega hoje, anda 40 quilômetros para você ver a dificuldade. E ela vai, e ela diz para o moço: guia, anda e não te detenha no caminho. Quando nós estamos no caminho do milagre, nós não podemos parar. Qual é a ordem? Guiar. O que é guiar? Direção certa. Eu tenho um rumo certo. Quando eu tenho um rumo certo, eu prossigo para o alvo. E mesmo que tiver obstáculo nesse caminho, eu não vou desistir. Não detenha até chegar a Carmelo. Vocês lembram o que significa Carmelo em hebraico? Vinha de Deus, lugar frutífero, aonde Deus faz grandes proezas. É no Monte Carmelo. E foi para lá que ela foi. Ela imaginava que o profeta estava lá. E o profeta vê ela de longe. E o que o profeta faz? Geazi, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada para essa mulher vir ao meu encontro. Vai até o encontro dela. E a Bíblia diz que o profeta vai. O profeta vê que tinha alguma coisa diferente. Resumo da história. Ela conta para o profeta: profeta, você disse que eu teria um filho. Mas esse você era falando para Deus. Deus, o Senhor falou que eu teria um filho. Agora o meu filho foi levado e ele está morto. E Eliseu disse: Geazi, vai na frente. E ela disse: não, eu não te deixarei enquanto você não for comigo. Olha o segredo do milagre. Olha o segredo: não desistir enquanto Deus não der a última palavra. Não desista daquilo que é teu, querido. O que essa mulher faz? Não, eu só vou se você for. Então tá bom. A Bíblia diz que mais 40 quilômetros. Ele entra no quarto, ele fecha a porta, ele comprova que o menino estava morto. E alguns intérpretes dizem que aquele ritual que ele faz foi Deus que pediu para ele fazer. Aquele ritual estava provando o quê? Persistência. Ele deita sobre o menino, boca com boca, olho com olho, braço com braço, corpo com corpo. Ele ora a Deus, ele persiste, ele pede para Deus restituir. E o milagre aconteceu. O menino reviveu. O menino tornou a ter vida. E ele abre a porta de Geazi, chama a mulher. E ele diz para a mulher: mulher, está aqui o teu filho novamente. Oh, querido, se essa mulher tivesse enterrado este menino, nunca ele teria ressuscitado. Mas ela não enterrou a esperança, ela não enterrou os sonhos de Deus. Ela não enterrou aquilo que Deus tinha prometido para ela. Ela não olhou para as circunstâncias naturais, lógica da vida. Mas ela entendeu que Deus supera a lógica humana. Ela entendeu, ela aprendeu nesse longo 8 anos de vida desse menino que Deus é o Deus da restituição. E vocês querem ver uma coisa? Que Deus se importa com as pequenas coisas? Professores, instiga os seus alunos, incentiva eles, mostre para eles que Deus se importa com coisas triviais dessa vida, com coisas que aparentemente é insignificante, mas para Deus tem um grande significado.
segundo milagre desse segundo grupo aqui, a Bíblia diz que o profeta Eliseu estava em Jericó. E eles andaram por cerca de 8 quilômetros. E eles resolveram então fabricar tendas ao lado do Rio Jordão. E essa tenda seria fabricada pelos alunos, aprendizes de profeta. E os alunos convidam quem? O mestre. Eliseu, vamos conosco fabricar tendas para que nós possamos morar, para que nós possamos habitar aqui perto do Rio Jordão. Mas a escola de profetas ficava em Jericó, mas eles queriam ficar no Rio Jordão. E a Bíblia aqui, alguns intérpretes diz que Deus fala para Eliseu: Eliseu, seja o mestre desta obra, porque vai acontecer um milagre. Eles vão aprender mais uma coisa, que eu me importo com as coisas insignificantes aos olhos humanos desta vida. E a Bíblia diz, querido, que eles começaram a construir, eles andaram por cerca de 8 quilômetros e começaram a cortar lenha. E tinha um daqueles moços que estava com um machado. E esse machado era cabo de madeira e o elemento na ponta era de ferro. O ferro naquela época era muito caríssimo. E era tão caro que eles não tinham condições de comprá-lo. Os profetas adquiriram, de que forma? Emprestado. E eles estavam cortando, estavam fabricando. De repente, na hora que ele dá uma machadada, o cabo sai. E a Bíblia diz que a parte metálica cai dentro da água. E o moço fica desesperado. E o moço olha para o profeta e diz: profeta, o machado meu, a parte metálica, acabou de afundar. Ora, o que é um cabo? O que é uma parte metálica de um machado? Não é nada. Mas naquela época tinha uma grande valia. Primeiro, porque eles eram pobres. Segundo, não tinha condições de comprá-lo. E terceiro, era emprestado. O que é essa lição do machado? O que essa lição do machado nos ensina? Ela nos ensina várias lições. A primeira lição que ela ensina, que Deus não é um Deus que criou as suas criaturas e deixou à mercê. Ou seja, Deus é um Deus que intervém na história do homem. E em que história? Nas grandes histórias? Nas histórias dos políticos, da economia? Não, na tua história. Aí no rincão do Brasil, lá no Amazonas, lá na Paraíba, onde eu tenho muitos acessos, em Piauí, no rincão de Minas Gerais, do Mato Grosso, de Goiás, onde os recursos são escassos, onde a medicina não é capaz de chegar, onde as coisas insignificantes da vida nos falta. Deus nos ensina através dessa história que Deus é o Deus que se preocupa com essas coisas. Querido, o que é o fio de cabelo para Deus? Nada. Mas a Bíblia nos ensina que Deus conhece quantos fios de cabelo nós temos. Para quem Ele conhece, não tem nenhuma importância isso, Fábio, o nosso cabelo. Isso nos mostra que Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Deus se preocupa, por exemplo, com a sua conta de energia. Você não tem dinheiro suficiente para pagar. E isso não foi causado por desleixo, por descuido, por desobediência. Mas as circunstâncias da vida te fez com que em alguns momentos da vida te falte um pacote de arroz. Para muitas pessoas, um pacote de arroz custa R$12. É algo insignificante, mas tem muitos que estão me assistindo. Talvez não tenham neste momento dinheiro para comprar um pacote de arroz. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus é o Deus que se preocupa com a insignificância humana. Aquilo que para alguns é insignificante, para você é muito importante. E se você acreditar,
Deus irá restituir aquilo que você tem perdido. Leva essa mensagem para a tua classe, querido. Talvez você vai dar aula aí, como eu recebi um e-mail da cidade, talvez eu vou até pronunciar errado, de Mataraca, na Paraíba, uma cidadezinha com apenas 7 mil habitantes. Talvez muitas pessoas aí não tenham o necessário, mas mostre para eles, seja onde for, Deus tem a solução para o teu problema. Talvez alguém está me assistindo aqui muito abastado, e os abastados também passam por dificuldade. Talvez a dívida que você precisa saldar é muito grande. Talvez o que você perdeu envolve milhões de reais. Saiba de uma coisa, que Deus é o Deus que se preocupa com a tua vida. Deus se preocupa com as pequenas coisas. O terceiro grupo de milagres é o milagre de restauração. Nessa onda de milagres, nós aprendemos algumas coisas com o caso de Naamã. Naamã, ele era um general sírio, e ele estava com uma lepra, e ele toma ciência de que o profeta poderia curá-lo, não com as suas próprias forças, mas amando de Deus. Mas, pois bem, qual é a temática de Naamã? A Bíblia diz que ele pensava que o profeta iria, quando o profeta manda ele se banhar no rio, ele pensava na lógica humana que ele iria se banhar em 2 grandes rios da Síria, rios limpos, rios maravilhosos. Mas Deus vai para operar milagre, ele foge da lógica humana. E aonde ele pede para ir? Ao Rio Jordão. E Naamã, ele questiona, ele diz para o profeta: profeta, você está louco, existem tantos outros rios melhores, você pede para mim vir aqui? Sabe o que isso nós aprendemos? Como diz o autor da nossa lição, Deus não faz show, nem tampouco opera milagres para satisfazer nossa curiosidade. Deus, quando vai fazer, Ele não dá espetáculo. Ao contrário do que nós vemos hoje, homens, quando eles querem se autopromover, o que eles fazem? Eles dão um grande espetáculo. Eles conclamam o povo: olha, venha a minha congregação, porque hoje teremos uma noite de milagre. Ou seja, eles fazem grandes propaganda. É um marketing evangélico. Hoje nós estamos entrando por essa onda. E Deus, quando Ele quer fazer um milagre, é muito interessante, Ele sempre faz de porta fechada. Ele não precisa mostrar para ninguém que Ele é Deus, simplesmente Ele é. Ele faz milagre, não para mostrar para os outros que Ele é, mas para mostrar para o homem que o homem é incapaz, que o homem precisa se humilhar, que o homem precisa de uma autoridade superior sobre as suas vidas. O que nós aprendemos na lição de Naamã? Nós aprendemos, primeira coisa, Deus não faz show, Deus não faz espetáculo, e Deus não faz milagres por curiosidade humana. Deus faz milagre para a sua honra e para a sua glória. Segundo, nós vemos que Deus foge da lógica humana. Ou seja, qual era a lógica? Um rio perfeito, um rio maravilhoso, mas Deus vai na contramão, Ele foge da lógica humana e diz para Naamã: eu quero que você vá para o Jordão. Terceira coisa que nós aprendemos: Naamã recebe a cura quando desce ao Jordão. O que nós aprendemos aqui? Ninguém será restaurado se ele não se humilhar. Humilhar é descer do pedestal, é deixar de ser orgulhoso, é deixar de ter o narizinho empinado e ter a consciência de quem está no controle da vida não é você, é Deus. Milagres só acontecem quando passamos a reconhecer que Deus está no controle das coisas. Naamã teve que descer para ser curado. Querido, quer ser curado? Desça, se humilha, saia da sua posição, do seu ego, do seu superego, reconheça
que não vive mais nós, mas quem vive em nós agora, como diz Paulo, é Cristo. É Deus que vive dentro de você, e se Ele vive dentro de você, Ele tem comando, Ele é o tutor, Ele é o ai da tua vida, Ele é aquele que te guia. Aprenda a ouvir os conselhos de Deus. Em quarto lugar, Naamã tentou recompensar o profeta pelo milagre recebido. E Eliseu fez o quê? Ele não recebeu dinheiro pelo milagre. Oh, querido, como é diferente da nossa época. Nós estamos presenciando hoje pastores milionários. Por quê? Por causa de milagres. Deus operou milagres. E eles receberam carro, receberam fazenda, receberam dinheiro em prol do milagre. O milagre aconteceu. E o que eles fizeram? Usurparam a glória que era de Deus e subtraíram para si bens materiais. Eliseu foi diferente. Naamã quis pagá-lo. Não. Foi muito ouro na época, mas ele recusa. Ele não aceita o ouro daquela época. Ele não aceita prata e nem ouro. Querido, aprenda uma coisa. Milagre acontece pela graça. E o que é graça? Favor imerecido. Você não merece, mas Ele te dá. Então, se é de graça, é um favor imerecido, então você não pode receber nada pelo milagre realizado através da tua vida. Se Deus está te usando para realizar milagres, não receba, ou melhor dizendo, não compra o milagre. Não viva de ofertas do milagre. Diferentemente do que nós estamos vendo hoje, pessoas sendo abençoadas, se enriquecendo por causa do milagre de Deus. Querido, se esses homens recebessem esse dinheiro e retribuíssem na obra de Deus, louvado seja Deus. Mas não, esses homens compram jatinho, eles compram iate, enquanto muitos membros passam fome, eles comem caviar. Enquanto muitos não têm 10 reais para viajar de ônibus, eles andam de jatinho particular, eles andam de iate, eles andam da forma mais pomposa que existe. E os seus membros estão passando fome, necessidade, calamidade, estão sofrendo, enquanto eles estão vivendo no bem bom. Aprenda com o profeta Eliseu. No último grupo de milagres, é os milagres de julgamento. Milagres não acontecem só para beneficiar as pessoas. Milagres acontecem para punir pessoas também. Estavam aqui vários moços, e eles olhavam para Eliseu e começou a tirar sarro de Eliseu. E eles diziam: sobe calvo, sobe calvo. Possivelmente Eliseu tinha falhas no cabelo, ou ele era completamente careca. Mas a Bíblia diz que eles estavam zombando, não necessariamente de uma característica física do profeta Eliseu. Eles estavam em si também tirando sarro, porque ele era profeta de Deus. E uma coisa que nós aprendemos aqui, querido: ninguém tira sarro, ninguém zomba da obra de Deus. Quando homens passarem a zombarem da obra de Deus, Deus interfere com algo surpreendente. Milagres também acontecem nessa esfera, na esfera do julgamento. E o que aconteceu? Apareceram duas ursas selvagens e foram contra aqueles rapazes e mataram 42 rapazes. Sabe o que isso demonstra? Que nós não podemos zombar da obra de Deus e nem de homens de Deus. Por quê? Porque o julgamento de Deus virá. Mas o que eu quero enfocar aqui é no segundo milagre, a doença de Geazi. Ou seja, existem algumas doenças que fogem da lógica humana, que quem coloca no homem parece estranho, mas é o próprio Deus. Para mostrar para o homem
como o homem às vezes é mau. Lembra no milagre de Naamã, que Naamã ficou curado? Ele quis pagar para o profeta, mas o profeta nega. Geazi faz ao contrário. Geazi percebe que o profeta recusa, e na hora que o profeta se distancia, ele vai até Naamã e diz: Naamã, é o seguinte, o profeta, ele repensou melhor, e ele aceita. E interessante que Geazi, ele pede o mínimo da oferta. Ele pede apenas 34 quilos de prata. Ele pede o mínimo possível. Minto, ele pede apenas 18 quilos de prata. E Naamã, ele dá o dobro. Ele dá o dobro para o profeta, para o moço Geazi. Ou seja, o que Geazi estava fazendo? Ele estava se aproveitando da circunstância. Aquilo que Deus tinha feito de graça, ele queria aproveitar da circunstância. Se o profeta não quis, eu quero. Possivelmente, o que eu vou receber, eu não vou viver mais nessa pindaíba, no popular, como nós vivemos. Por quê? Os profetas de Eliseu eram homens pobres. Diz a história que eles precisavam de recursos de outras pessoas para sobreviverem. E o Geazi talvez ele estava cansado disso. E Geazi talvez pensou: este é o momento de eu ter a minha própria independência. Mas Geazi tinha que aprender uma coisa: que eles estavam dependendo exclusivamente de Deus. Mas Geazi ele se esquece. Geazi subtrai aquilo que não era dele. E o que acontece? Uma lepra pega em Geazi. Por que, professor Fábio, Deus envia uma lepra? Deus é carrasco? Não. Deus estava ensinando não só para Geazi, porque Geazi fazia parte da escola de profetas. Toda aquela escola de profeta, ao ver Geazi, e Geazi teve que ser segregado do povo, da escola de profeta, do arraial de Israel, por algum tempo. Sabe por quê, querido? Para dar ensinamento para aqueles moços, para os aprendizes de profeta, que quando nós não observamos a voz do Eterno, Deus nos pune. Isso parece ilógico, mas é a lógica de Deus. A lógica de Deus é essa. Se nós queremos nos beneficiar da graça, do favor imerecido de Deus, Deus irá nos punir. Querido, para terminar essa aula, que é uma aula de milagre, eu quero que você, professor, lembre dos 40 anos que o povo de Israel ficou lá no deserto. Eu estava ouvindo hoje aquele hino da Voz da Verdade, Projeto no Deserto. Foram 40 anos que eles não confeccionaram roupa, que eles não trocaram de sandálias, de alparcas, que todo dia Deus trazia alimento, todo dia tinha um alimento novo. Na sexta-feira, Deus fazia o quê? Providenciava porção dobrada. Por quê? Porque no Shabat ninguém trabalhava. Então o que ele escolhia na sexta, servia para a sexta e para o sábado. Deus é um Deus que cuida das nossas vidas. Deus tem preparado um projeto para mim, para você. Queridos, vivamos o milagre de Deus. Vamos aprender a viver este milagre. Vamos nos desapegar dessas coisas da vida. Vamos aprender a distribuir aquilo que nós recebemos de Deus. Porque quando nós distribuímos, Deus tem um projeto para minha, para a tua vida. Queridos, que Deus continue abençoando a minha, a tua, a nossa vida. Que nós possamos viver o milagre de Deus. Até semana que vem, que o milagre de Deus aconteça na tua vida.